Deus, graças a Deus, saúde a todos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de alegria podermos estar aqui através desse canal, mais uma vez transmitindo a palavra de Deus genuína, como diz as Escrituras. Eu quero parabenizar todos que estão aí nos assistindo, e aqueles que já estão inscritos, e você que não é inscrito, se inscreva neste canal para nos mantermos anunciando a palavra de Deus. Hoje eu quero falar um tema tão importante, que é preservando a identidade da igreja. Hoje estou preocupado, meu irmão, porque a igreja de Deus, de Cristo, a igreja é de Cristo. Só Ele pode dizer, é minha igreja, porque Ele morreu pela igreja, derramou seu sangue e nos comprou com o seu sangue, e só Ele, Cristo, pode dizer que é minha igreja. Estamos perdendo a identidade, mas eu quero trazer o tema aqui, preservando a identidade da igreja. Quero trazer como texto, para nós tomarmos base, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Abra a sua Bíblia para nos acompanhar, se possível for. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos, os sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Só existe um meio de a igreja de Cristo preservar a sua identidade como agência por excelência do reino de Deus. Obedecer amorosamente e incondicionalmente a Bíblia Sagrada. Você está vendo porque está difícil? Porque a igreja atual está perdendo a sua identidade. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Igreja. A palavra igreja vem da palavra eclésia. É um povo tirado do mundo para servir a Deus no mundo. A igreja somos nós. Estão perdendo a identidade. E só existe uma maneira. É obedecer amorosamente, incondicionalmente a Bíblia Sagrada. Por isso que eu estou preocupado. Preocupado que hoje até muitos líderes não estão mais usando a Bíblia como bússola. Não querem mais ler a palavra, essa escritura. Você vai lá, aperta lá no Google, puxa lá aquela mensagem. Mas a nossa bússola, a bússola do cristão, a bússola do obreiro, é a Bíblia Sagrada que contém as escrituras, a palavra de Deus. Por isso que é muito difícil. As pessoas hoje não querem mais acreditar no que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus vai dizer assim, aliás, muitas pessoas, claro, que se diz cristão, vai dizer assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva jorrará do seu interior. Disse Jesus essas palavras do Espírito Santo, que iam receber aqueles que nele crescem através do Evangelho. Então, as pessoas hoje, que vemos muitos cristãos aí sem pastor, pastor sem ovelha, ovelha sem pastor, está uma incredulidade tremenda. E aí eu fico só observando elas se expressar e ouvir e achar que estão certas, viu? Sabe para onde estão caminhando? Tanta igreja, ovelha sem pastor e pastor sem ovelha para o inferno, diretamente para o inferno, porque não estão obedecendo a Bíblia.
Onde está o Salmo 23, para você que diz que é ovelha? Onde está, aleluia, o Salmo 23? Onde está lá Efésios capítulo 4, que vai falar sobre que Deus deu a igreja, Deus deu a profeta, apóstolo, pastores, evangelistas, doutores e mestres. A igreja, ele deu. Aí disse, não, meu pastor é Jesus Cristo. Mas se você não obedece nem aos pastores aqui, como vai obedecer a Jesus Cristo, que você não vê? Você vê o pastor não quer obedecer? Que nós estamos vindo hoje em dia, muitas pessoas que não estão mais respeitando os seus pastores, seus líderes. Mas que Deus abençoe a cada um que está me ouvindo agora, você como ovelha. Eu sou pastor, mas eu tenho um líder superior. Tenho que obedecer às normas, às diretrizes do meu superior. O que acontece é que nós queremos obediência, submissão, mas não somos obedientes nem submissos. Não é verdade? Então, nós vemos aqui Jesus edifica. Quem edifica a igreja é Jesus. Jesus é quem edifica a sua igreja. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus diz assim, sobre esta pedra, ele falará dele, eu edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo está edificada em Cristo Jesus. Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, as pedras que os edificadores rejeitaram. Quem tropeça nela se virá cinza e pó. Ou seja, quem tropeça em Cristo. Então, a igreja de Cristo está fundada nele mesmo, em Cristo Jesus. A igreja de Cristo é universal. A igreja é universal. Está lá em Atos capítulo 20, versículo 28. Não é a igreja universal, é a igreja universal. É universal. Universal. Todo o universo, onde estiver, tem a igreja militante e a triunfante. Nós encontramos também a igreja local. A igreja local. Por exemplo, nós se reunimos aqui. No caso, eu estou aqui em UR7 Várzea. Se reunimos aqui na minha casa, então nos reúne aqui a igreja em UR7. É local. Também nós vemos que Cristo é o fundamento da igreja. Lá em Éfesos capítulo 2, versículo 20, 1 Coríntios 3 e 11, Cristo é o fundamento da igreja. O primeiro amor e as boas obras, nós vemos lá em Atos, em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. É o primeiro amor e as boas obras da igreja. Não podemos perder a simplicidade. Nós não podemos perder a simplicidade, ou seja, os princípios, os ensinamentos de Cristo. Como nós tornamos igreja? Não podemos abandonar as Escrituras. Devemos obedecer à Escritura amorosamente e incondicionalmente às Escrituras. Porque nela, Jesus disse, errais o homem não examinar a Escritura, porque é nela que encontrarás, testifica de Jesus, e nós encontramos a vida eterna nas Escrituras. Amém? Então, vamos ler aqui, né? O que veremos hoje aqui. Como perseverar, ou seja, como preservar a identidade da igreja de Cristo. Então, como nos preservar como a nossa identidade como igreja de Cristo. O que é identidade? O que é identidade? Você sabe o que é identidade? Segundo o dicionário Caldas Aulet, dicionário é o conjunto identidade é o conjunto de características próprias de uma pessoa ou um grupo que possibilitam a sua identificação ou reconhecimento. Muitos, na atualidade, enganados pelo astuto satânico ou astuto satanás, apartaram-se da simplicidade do Evangelho, dando ouvido a doutrinas de homens e até de demônios.
vivendo tempos trabalhosos e difíceis. Vivemos. Por isso, precisamos vigiar, a fim de manter a nossa identidade como povo de Deus. Aleluia. Identidade é um conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa. A Igreja de Cristo, a igreja é uma pessoa, a noiva de Cristo. É característica como noiva de Cristo, como noiva de Cristo. Amém? Então vamos preservar. Vamos preservar. O que é a igreja? Eu já falei aqui no começo. Primeiro, no grego, o vocábulo igreja quer dizer eclésia. O termo literalmente refere-se à reunião de um povo, assembleia ou igreja local. Ou seja, um povo que foi tirado do mundo para servir a Deus. É um organismo místico composto por todos os que, pela fé, aceitaram ou receberam o sacrifício vicário de Cristo Jesus. Ao estabelecer a igreja, Jesus tinha um propósito: levar os salvos a adorarem a Deus, proclamando-o através do testemunho e da pregação do Evangelho. As duas principais dimensões da igreja. A igreja não é uma mera organização, mas um organismo vivo. O Novo Testamento mostra que ela é divina e terrena. Primeiro, vejamos aqui a divina. O mestre amado disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Mateus 16, versículo 18. Jesus Cristo é a pedra, isto é, o único e o profundo alicerce da igreja, como está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Pode ler lá. Portanto, a característica divina da igreja está na pessoa de Jesus Cristo, como está registrado em Efésios capítulo 2, versículo 20. Ele a fundou, edificou-a e conserva-a através do Espírito Santo para nossa consolação. João capítulo 14, versículo 16 e o 15, 26. Mas o Espírito Santo, aliás, 14, 16 e 15, 26. Aleluia. João 15, 26. Veja bem, na dimensão, ou seja, na dimensão terrena, espiritual, na terrena, nós falamos espiritual, na divina, na terrena, sua identidade, o corpo de Cristo é um composto por judeus e gentios. Antes do advento da igreja, em boas, ou seja, ambos os povos estavam separados, judeus e gentios. Todavia, mediante a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, passaram a constituir um só grei, uma só igreja, como está lá no versículo 14 do capítulo 2 de Efésios. Isto denota a diversidade étnica e cultural da igreja, pois esta é formada por pessoas oriundas de todas as nacionalidades, culturas e etnias. Entendeu? É uma Assembleia Universal dos Santos. Cultura, nacionalidade, línguas. Terceiro lugar, vamos ver aqui a identidade da igreja. Vamos falar sobre a identidade. Nós falamos que a identidade é um conjunto de características próprias e exclusivas de uma pessoa. Então, a igreja como instituição divina tem o seu manual de regra e conduta, a Bíblia Sagrada. Não podemos fugir desta norma. O nosso manual é a Bíblia Sagrada. Aleluia. A palavra de Deus, portanto, tudo o que o Senhor quer daqueles que creem em Jesus Cristo, fazem parte da sua igreja, primeiro, um amor devotado ao Pai, amar ao próximo, aleluia. A igreja primitiva procurava com reverência e zelo cumprir esse ensino de Jesus e perseveramos na doutrina dos apóstolos. Amém?
Que Deus abençoe. Aleluia, em nome de Jesus. Mantemos, aleluia, a comunhão com Cristo. Mantemos a nossa identidade em nome de Jesus.